Boa noite a todos. Estaremos iniciando a primeira aula da disciplina de Sociologia da Religião. Nós vamos estar hoje dando uma introdução à Sociologia da Religião. Dentro dessa disciplina, nós vamos estar falando sobre a Sociologia como ciência, vamos estar fazendo uma diferenciação da perspectiva teológica e sociológica da religião e vamos estar compreendendo o papel dos fundadores da disciplina, ok? Vamos estar orando antes de iniciar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse momento que nós temos de estar diante da Tua Palavra, de estar aprendendo mais sobre Ti. Esteja conosco, Espírito Santo, abra nossa mente, nosso entendimento, seja o nosso tutor. Te agradecemos por tudo e te entregamos esse momento de estudo nas Tuas mãos. Amém. Então vamos lá. Nós vamos ter aí essa questão aí para debate, né? Vocês acham que é possível conciliar e estudar religião pela fé e pela ciência? Coloquem aí nos comentários os que vocês acham. E é sobre isso que nós vamos estar tratando um pouco nessa disciplina e vamos estar vendo aí e no final nós vamos ter uma resposta. Vamos lá. O que é sociologia? A sociologia ela é a ciência que estuda as sociedades humanas, suas estruturas, as relações, instituições e os fenômenos que influenciam o comportamento e a organização dos indivíduos em grupos e coletividades. Ela utiliza métodos científicos para analisar questões sociais como desigualdade, cultura, mudança social e a formação da identidade, buscando compreender a dinâmica da vida em sociedade e encontrando soluções para problemas sociais. Tá? Então, aí a gente tem uma definição da sociologia como ciência e a sociologia da religião ela é um ramo da sociologia que estuda especificamente a relação entre a religião e a sociedade, fazendo análises de como o sistema religioso influencia a vida social, como influencia a cultura, a política, a economia e, ao mesmo tempo, como a sociedade afeta as práticas e as crenças religiosas. Ela se concentra, a sociologia da religião, nos aspectos sociais do fenômeno religioso, buscando compreender as funções da religião na organização social. Ou seja, não é no âmbito individual, tá? Não é religião no sentido individual, mas sim coletivo. As formas como os grupos se organizam e respondem ao mundo. E o impacto de fatores como classe, cultura, nos sistemas religiosos. Ok? E nós temos aqui pontos de concordância e pontos de discordância entre o que os religiosos e os pesquisadores, os cientistas, dizem, né, sobre a religião. O ponto de concordância nós temos aqui, olha. As religiões, elas são extremamente importantes, pois dão sentido à vida em aspectos sociais e comportamentais. Tanto os religiosos como os cientistas, os pesquisadores, eles concordam que as religiões elas são importantes porque elas dão sentido à vida, tanto nos aspectos sociais, mas também nos comportamentos, tá? Então, tanto um quanto o outro concordam com isso. E o ponto de discordância, tanto entre os religiosos e os pesquisadores, mas também entre os religiosos e entre os próprios pesquisadores, é que eles não conseguem concordar sobre o que define uma religião. Claro que para os religiosos, de uma maneira geral, a definição da religião está muito relacionada à essência desse grupo, dessa religião, a partir do que se estrutura essa religião, ou sobre o que tem valor dentro dessa religião em si. Já os cientistas, eles sempre procuram os padrões entre todas as religiões, procuram avaliar as congruências
que seria congruência? As concordâncias entre a prática e o discurso religioso, tá? Então ele vê aí entre o que é prático, melhor dizendo, entre o que é praticado e o que é do discurso. E o que tem ali em comum é isso que eles vão avaliar, tá bom? E duas observações aqui que eu coloquei é que nem sempre a definição do analista do fenômeno religioso, né, da definição do que o cientista diz sobre religião, nem sempre vai coincidir com a descrição que os adeptos de determinado grupo religioso têm sobre si. Tá? Nem sempre é a mesma. Outra coisa que eu coloquei aqui é que, assim como entre os religiosos não há um consenso, assim também o é entre os campos de pesquisa, ok? Não há um consenso, então não é diferente nem dentre os religiosos, nem dentre os cientistas. E aqui eu estou trazendo uma diferenciação aí da perspectiva teológica e sociológica da religião. Nós vimos na última disciplina uma definição da religião segundo a teologia. Então não vou me aprofundar nesse tópico, mesmo porque a gente já viu isso. Mas eu trouxe aqui para um comparativo, tá? Entre a religião segundo a teologia e segundo a sociologia. Segundo a teologia, religião, qual é a definição, né, que a teologia dá para a religião? É o conjunto de crenças, práticas e a relação estabelecida entre os seres humanos e o sagrado, o divino ou transcendente, segundo um sistema que busca dar sentido às preocupações últimas da existência e da vida após a morte. A teologia, por sua vez, estuda essa relação a partir de uma fé específica, analisando como as diferentes tradições religiosas compreendem e expressam a ação divina e a salvação. E o que é a religião segundo a sociologia? Segundo a sociologia, a religião é um sistema de crenças, de valores e práticas que une um grupo de indivíduos em torno da compreensão do sagrado e do transcendente, oferecendo um senso de significado e propósito. Ela funciona como uma instituição social que influencia as normas morais e éticas de uma sociedade, servindo como um mecanismo de socialização. Então aqui a gente consegue perceber que a principal diferença é exatamente a de que é do grupo, é o do social e não do individual, tá? Preocupações últimas, vida após a morte, isso é muito individual, enquanto que essas preocupações podem afetar o comportamento em sociedade, aí entra no ramo da sociologia, ok? Porque a preocupação, por exemplo, de alguém com a vida após a morte vai fazer, por exemplo, com que ela se comporte melhor ou não nessa vida, certo? Se a pessoa não acredita numa vida após a morte, ela pode viver essa vida da maneira que quiser, porque o que importa é o que vive aqui. Agora, se ela acredita que há um juízo, que há uma vida após a morte, seja dentro do cristianismo, ou seja, por exemplo, no espiritismo, em que a pessoa, a cada vida, ela tem carrega as consequências da vida anterior, isso pode fazer com que ela se comporte melhor nessa, compreende? Então, isso que a sociologia vai avaliar, a forma como essas crenças, esses valores afetam o coletivo. Essa é uma diferença aí entre as duas perspectivas. A religião, ela é um fenômeno social. Por quê? Porque ela é uma realidade coletiva. E ela também é exterior aos indivíduos. Gente, ela pode até ser interior, mas ela é exterior também. E que influencia o comportamento e a organização das sociedades. Ela atua na forma de laços comunitários, no desenvolvimento de valores morais, na criação de um senso de pertencimento e na estruturação de normas de conduta dentro de um grupo.
Diversas teorias sociológicas, como a de Durkheim, analisam a religião como um fator fundamental para a coesão social e a compreensão das dinâmicas sociais. E aqui nós temos a explicação de como a religião atua como um fenômeno social. Primeiro, que ela ajuda na coesão e integração social, como a gente falou ali em cima. O que seria isso? A religião, ela cria laços entre as pessoas que compartilham as mesmas crenças, fortalecem o senso de comunidade e o senso de pertencimento a um grupo. Tá? Quem nunca, dentro da sua igreja, ouviu frases do tipo: nós somos uma família, aqui eu me sinto em casa, um cuida do outro, porque somos família, e por aí vai. Tanto a própria família, né, é uma instituição social também, então por isso que compartilham aí. A gente vai falar mais um pouquinho sobre a instituição social aí embaixo. Valores e moralidade. A religião é uma fonte importante de valores éticos e morais, pois orientam as atitudes e o comportamento dos indivíduos na sociedade. Esses valores éticos e morais é o que norteiam e que traz como base o conceito civilizatório da sociedade, né? O que seria de uma sociedade que não tem regras, não tem ética, não tem moral? Nós não seríamos diferentes dos animais, concordam comigo? Animais que agem por instinto. O saber o que é certo, saber o que é certo e o que é errado, que faz com que nós, e não só o saber, mas se comportar baseado no que é certo e o que é errado, isso são valores éticos e morais, né? E isso, ao orientar as nossas atitudes e comportamentos, é o que torna a nossa sociedade civilizada, ok? E a religião passa por isso. Nós não conseguimos desconectar, né? Nós temos, inclusive, aí a legislação, por exemplo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que passou aí pelo cristianismo, né, sendo a religião que colonizou, né, essas religiões. Nós não podemos negar que tem um peso aí da forma como essas sociedades se organizam, inclusive nas suas leis. Nós temos aí no tribunal pessoas que juram com a mão na Bíblia, as leis são muito próximas ao que temos lá nos mandamentos bíblicos, então tudo baseado aí, a gente não pode negar a influência da religião nisso. Há uma influência cultural, a religião é considerada uma manifestação cultural complexa, com doutrinas, ritos, símbolos que se tornam visíveis e influenciam diversas outras dimensões da vida social. Dão sentido e propósito. Ela oferece explicações sobre o mundo e a vida, dando sentido à existência individual e coletiva, especialmente em momentos de dificuldade. Deixa eu estar tirando aqui a notificação. Acho que... Ok. Qual é a relação entre religião e sociedade? Primeiro, a gente precisa entender que há uma influência mútua. O estudo sociológico da religião foca tanto nas influências do social para o religioso, mas também do religioso para o social. Por isso que a gente diz que é recíproco, ok? E a gente pode pensar, historicamente falando, em situações em que houve essa influência muito, muito clara. Hoje em dia não é tão claro, mas acontece sim. Olhando historicamente, a gente consegue pensar, por exemplo, na Idade Média, onde, também conhecido como Idade das Trevas. E por que tinha esse nome, né? Porque realmente foi um período negro na história do cristianismo, a gente pode dizer. Onde a religião, a Igreja Católica, ela controlava toda a sociedade e influenciava todas as forças sociais, praticamente, né?
política, cultural, o que era certo, o que era errado, os reis. Tudo isso, quem ditava as regras era a Igreja Católica, principalmente ali na Europa. Formações de culturas, as crenças distintas dentro das religiões contribuem para a formação de diferentes sociedades e culturas. A gente tem aí, por exemplo, os egípcios, os gregos. Os egípcios ali tinham também uma organização onde o faraó, que era, vamos dizer assim, a autoridade máxima dentro dessa cultura, ele era considerado um representante divino, né? Não muito diferente dos reis, que a gente estava falando lá da Idade Média, em que os reis também eram considerados representantes divinos, ok? Crença e fé. O conhecimento religioso é baseado na fé em entidades ou energias sobrenaturais que oferecem explicações dogmáticas. Desmistificação, secularização. A sociologia também observa o processo de secularização, onde as sociedades se afastam de explicações religiosas e adotam abordagens mais racionais e pragmáticas. Tá? Então, há um caminhar, tá? Dessas explicações religiosas para abordagens mais racionais e pragmáticas. Isso é algo que a sociologia tem observado, que tem saído dessas explicações religiosas dogmáticas e ido para uma abordagem mais racional e pragmática. Tá? Eu acho que todos nós conseguimos perceber isso também. Eu gosto de pensar que o importante é o equilíbrio, tá? Nem a fé cega e nem o racionalismo que anula a fé, tá? Eu gosto de pensar e de entender que a fé ela é racional no sentido de que nós nos baseamos na palavra de Deus, na Bíblia. E por nós nos basearmos na Bíblia, ela é racional. Mas nós cremos em um Deus que é invisível, nós cremos em um Deus que nós não conhecemos ele de maneira concreta. E por isso nós dizemos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, que realmente nós não vemos. Mas é uma certeza. É uma certeza. Por quê? Porque nós temos uma base sólida. É um firme fundamento. Então, diferente de outros tempos em que se baseava a fé era cega na palavra do líder religioso e não necessariamente da Bíblia. Ok? E aqui nós temos alguns pioneiros da sociologia da religião. Tá? Augusto Comte, as contribuições que ele traz é principalmente centrado nessas explicações que ele dá de religião da humanidade e na lei dos 3 estados, tá? Onde que ele tenta explicar a evolução do pensamento humano, que a gente pode muito associar aí a história, ok? É um avançar do pensamento humano historicamente falando. E a gente tem aqui na lei dos 3 estados a explicação aí dessa evolução de pensamento. Ele observou que a humanidade evoluiu através de 3 estágios: o teológico, com explicações por Deus e sobrenatural, foi para o metafísico, explicações por forças abstratas, e o positivo, com explicações pela observação e ciência. Tá? E aqui a gente consegue historicamente pensar e falar, como eu disse aí, da Idade Média, e anterior ainda à Idade Média, né? A gente tem aí essas explicações aí, a gente consegue perceber uma evolução do pensamento nesse sentido, né? Após a Idade Média, a gente consegue perceber uma explosão na área da ciência, onde a ciência se tornou autoridade. Quantas vezes nós deixamos
de acreditar que algo era saudável ou não porque foi falado numa pesquisa, né? E tudo que se dizia, isso foi pesquisado, isso foi dito pelos cientistas, acabou, ninguém discutia. Então, foi um entender bem interessante aí que Comte nos traz, falando um pouco aí da história, né? Temos ainda a Emily Durkheim, que ela fala que a principal contribuição dela é principalmente na definição da religião como um fenômeno social, né? Que une a comunidade através de crenças e ritos que são compartilhados. A ideia de que a religião serve à coesão social e à solidariedade. E ela também traz uma obra clássica chamada As Formas Elementares da Vida Religiosa, tá? Ela argumentou que a religião é um elemento que liga os membros de uma sociedade por meio de valores e normas morais comuns. Que ela disse também que a religião é uma manifestação da consciência coletiva, expressando crenças e valores mais profundos dessa comunidade, tá? Ela trouxe aí a distinção entre o sagrado e o profano, e ela diz que esse é um traço essencial de todos os fenômenos religiosos. Okay? Nós temos aí o Karl Marx, que ele faz uma crítica à religião, tá? Ele dizia que a religião era um fenômeno que serve, né, para a dominação social e econômica, e não como uma força de emancipação. E a gente consegue entender, quando a gente olha, por exemplo, para a história e para essa Idade Média, como eu comentei, o porquê que ele acredita, e ele disse isso. Porque nesse período, a gente não pode negar que serviu para isso mesmo. Né? E nas mãos de pessoas erradas, de líderes mal intencionados, a gente consegue ver isso acontecendo, inclusive hoje. Okay? A gente não pode negar. A religião, ele dizia que a religião é uma ilusão que conforta as pessoas em meio à sua miséria real, mas também as mantém sob controle e sem condições de perceber a sua exploração. Ele disse que a religião ela é tanto expressão quanto protesto contra a miséria real. E a sua abolição está ligada à conquista de uma felicidade real e à superação da alienação. Então ele acreditava que se uma pessoa é feliz e tem conhecimento, ela não teria religião. Porque ele acreditava que a religião era como se fosse um remédio, uma fantasia para pessoas que viviam em uma situação tão ruim, de miséria, de desilusão, que a religião se tornava esse remédio contra isso. Porque, afinal, ter uma vida sem um sentido, e a religião costuma dar um sentido ao sofrimento, seria o motivo pelo qual alguma pessoa se prenda à crença religiosa. Então, por isso que ele diz que a religião é tanto uma expressão quanto um protesto contra a miséria. Tá? E ele, ao criticar as ilusões religiosas, ele defendia o desmascaramento da alienação e o apelo à ação para que os indivíduos transformassem suas condições materiais sem depender de consolo ou fantasias. Aí ele faz uma crítica, a gente consegue entender porque ele é muito criticado entre os religiosos, obviamente, está óbvio aqui, acho que ninguém pode negar, mas a gente não pode negar também que o que ele fala talvez a gente não possa dizer que é universal com todas as religiões e com todos os líderes religiosos, mas a gente não pode negar que a religião tem esse poder, e é um perigo, mas ele é muito crítico com relação à religião. E nós temos aí o Max Weber, que ele diz que a ética protestante e o espírito do capitalismo, né,
tem algo em comum. Ele argumenta que alguns valores do calvinismo, como o trabalho árduo, o ascetismo, a crença na predestinação, foram essas crenças, esses valores, melhor dizendo, que criaram o espírito capitalista. E são eles que impulsionam o desenvolvimento econômico do Ocidente. Tá? Que é algo bem curioso e faz muito sentido, né? Ele diz que ele também deu alguns tipos de autoridade. Ele classificou a autoridade religiosa em 3 tipos ideais: o padre, o profeta e o feiticeiro. Onde o padre ele representa a autoridade dentro de uma estrutura burocrática, onde o feiticeiro ele representa a autoridade baseada em tradição e clientela, e o profeta, que representa a autoridade pessoal baseada em revelação. Acho que eu nem preciso falar muito sobre esses. E se a gente olhar para essas definições sem o título, a gente consegue perceber dentro, inclusive, de algumas denominações cristãs, esses tipos aí, tá? Os 3 tipos, inclusive. Ele fala também sobre o desencantamento do mundo. Esse conceito descreve o processo moderno de racionalização, que afasta as práticas religiosas de um sentido mágico e as integra a uma visão de mundo mais científica e burocrática. Para falar sobre isso, eu gostaria de primeiro fazer vocês refletirem sobre o que seria o mágico, o que seria a magia. O mágico, magia, está muito relacionado àquilo que nós não conseguimos explicar, fenômenos sem explicações racionais, sem explicações lógicas, inclusive. Né? Muito a gente associa a fé a isso. Muito dos dons a gente associa a isso. E aí a gente consegue perceber por que o Weber ele diz que nós temos nos afastado de práticas religiosas, desse sentido mágico, e estamos muito mais próximos de uma visão de mundo mais científica e burocrática. Porque nós temos, podemos dizer assim, de uma maneira geral, nos afastado, inclusive dessas práticas, por exemplo, de dons, como cura, milagres, que quem não entende pode dizer que é o quê? Mágico. Isso pode ser bom e ruim. A gente pode olhar para ir para os 2 pontos e a gente perceber coisas positivas e negativas. Eu gosto de dizer que é interessante o equilíbrio, eu sempre falo sobre isso. Porque o sentido mágico, a gente pode correr o risco de cair naquilo que o próprio Marx aqui fala, né? Que é a questão de dominação social, econômica, ilusão religiosa, no sentido de que existem pessoas que se utilizam dos dons para falar aqui de autoridades, né? Muito próximo aqui do que o próprio Weber fala aqui de profeta, feiticeiro, que é autoridade baseada em tradição e clientela, falando de uma demanda, né? Pessoas que vendem ou trocam o seu dom baseado aí em questões de procura. O profeta, que tem uma autoridade baseada na revelação. A gente consegue perceber aí que muito disso vem desse sentido mágico que muitas vezes se dá, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, mas a gente não pode ir para o outro extremo, onde tudo é racional, onde tudo é mecânico, onde tudo é sem a liberdade que o próprio Espírito Santo deve ter, ok? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí e se manter no equilíbrio. Não que a gente deva se afastar da fé
Como eu disse, a fé é racional porque se baseia na palavra. E ponto. Religião e estratificação social. Weber explorou como a religião molda e legitima a organização social, mostrando como ela influencia a santificação da vida cotidiana e a legitimação de classes sociais e ordens políticas. A gente consegue perceber essa santificação da vida cotidiana, principalmente quando questões religiosas saem das quatro paredes da igreja e vão para o dia a dia, ok? E legitimação de classes sociais e ordens políticas a gente pode ver no nível micro, dentro de algumas denominações. Eu já ouvi pessoas dizendo de algumas denominações cristãs, por exemplo, frases como: dentro de tal igreja, se você se veste de uma maneira, não se veste de uma maneira mais social, mais se você não se veste muito bem, você fica invisível dentro dessa igreja. Então, a gente não pode negar que a gente percebe algumas religiões e algumas mostrando, reforçando aí essas coisas de classe social e ordens políticas, tá? Temos ainda a ação social e orientação de valores, onde ele enfatiza que fatores culturais e religiosos influenciam as ações humanas, especialmente a forma como os indivíduos orientam sua vida e seus valores, contribuindo para a formação de sociedades específicas. Isso aqui a gente já falou bastante aí em alguns tópicos anteriores, tá? A gente não pode negar que a religião é um fenômeno social, né? Eu acho que todos nós agora, a partir de tudo que a gente já viu, concordamos que ao mesmo tempo que a religião ela surge da sociedade, ela também constitui a sociedade, influenciando a forma como as pessoas se relacionam, como as pessoas pensam e organizam sua vida em comunidade, ok? E a partir disso tudo que a gente viu, eu tenho essa atividade prática, onde cada aluno vai estar escrevendo em poucas linhas, tá? Com um mínimo aí de 10 linhas, como entende a relação entre fé e sociedade, ok? Essa vai ser, após cada aula nós vamos ter algumas atividades e vocês compartilhem essas atividades no grupo, para um estar olhando a atividade do outro, até para a gente ver aquela questão inicial lá que eu falei, né, que não concorda entre si, tem coisas em comum, mas a forma como cada um entende aí, tá? Já dou uma informação aqui que não tem certo e errado, porque eu quero saber como que vocês entendem a relação entre a fé e a sociedade. Tudo bem que após essa aula, muito do que vocês vão escrever pode estar influenciado por essa aula, e isso é perfeito, mas a partir daí eu vou entender o que vocês já estão compreendendo e a forma como vocês percebem, tá? Tem exemplos práticos que vai ser muito interessante. E é sobre isso. Essa é a primeira aula. Nos vemos na próxima segunda-feira aí com mais uma aula sobre a sociologia da religião. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar aprendendo mais sobre a Tua Palavra. Tome cada um em suas mãos. Seu Espírito Santo venha estar nos guiando, nos instruindo, nos dê força para não desistir, nos dê força para persistir, estudando, aprendendo mais de Ti, que todas as lutas que se levantam para nos atrapalhar e para nos fazer querer parar, caiam por terra, em nome de Jesus. Nós acreditamos em um propósito para esse aprendizado e por causa disso nós te damos graças. Muito obrigada por tudo, tome a nossa vida em Tuas mãos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula.